Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós te louvamos e te adoramos de todo o nosso coração por mais uma vez estarmos começando esse momento de oração. Estamos hoje, Senhor, dia 26, meu Pai, te adorando de todo o nosso coração. Mais uma vez, numa madrugada, Senhor, estando na terceira hora desta madrugada, mas contente pelo seu amor e sua misericórdia, ainda debaixo de dificuldade que o Senhor conhece, Senhor, as lutas, as tribulações que vivemos e passamos justamente por sermos humanos e pecadores, Senhor. Mas me coloco aos teus pés agora para te clamar por todas essas pessoas, amigos, amigas, irmãos, filhos, filhas, cunhados, cunhadas, Senhor, vizinhos, por todo o meu país, minha nação, Senhor, que está debaixo de uma situação totalmente adversa daquilo que o Senhor gostaria que ela tivesse, segundo a tua palavra. E a gente, Senhor, se sente triste, Senhor, porque não conseguimos fazer e ver aquilo que o Senhor gostaria de que fosse a nossa nação, Senhor, uma nação livre, sem hipocrisia, sem chantagem, sem, Senhor, corrupção, sem envolvimento, Senhor, contra o teu evangelho, sem perseguição, sem ódio, Senhor, sem discurso de ódio, sem juízes corrompidos, Senhor, sem políticos envolvidos de modo a desprezar o povo, a abandonar, Senhor, o povo, a não cumprir seu papel. Enfim, Senhor, entrego toda esta nação nas tuas mãos e creio no teu poder. Fala conosco através da tua palavra, meu Pai. Toca os corações dos meus amigos, em nome de Jesus. Graças a Deus, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas gerais do Novo Testamento. Entramos na carta de Tiago, e nela Jesus é identificado como o Senhor Jesus Cristo. E o autor, o Tiago, se apresenta como seu servo. No primeiro versículo, a carta enfatiza a autoridade de Jesus e a fé que deve ser demonstrada por meio das ações. Embora a relação entre Tiago e Jesus, sendo ele meio-irmão, e a identificação do próprio Jesus não sendo o foco da principal da epístola, uma vez que Tiago conheceu, apesar de todo o tempo ter vivido com mais de 30 anos direto com Jesus, depois passou a não crer em Jesus como Filho de Deus e como Cristo. Mas depois a coisa muda depois da ressurreição de Jesus. Vamos ler a palavra. Muito bem, versículo de ouro diz: a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Quem dera, né? Quem dera que nós fôssemos assim, incontaminados. Quem dera que nossos pais na fé, nossos políticos, nossos líderes, nossos pastores, amigos, nossos pais fossem realmente incontaminados. Mas, pelo contrário, a maioria de nós somos contaminados pelas coisas mundanas, pelo pecado, pela injustiça, pela falsidade, pela hipocrisia, pela prostituição, pelo adultério e por um monte de pecado que nós vamos ver aqui na epístola do apóstolo Tiago. Também o versículo 4, versículo 17, capítulo 4, verso 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso aqui é um texto que vai falar com aqueles que
que se julgam isentão, né? Eles dizem, não sou, não faço, não gosto dessas coisas, não participo, não... E quando, na verdade, muitas vezes é o que mais contribui com a desgraça dos outros, é o isentão. Porque ele se acha não fazendo nada que ele não está cometendo pecado. E é justamente o que mais peca, porque ele deixa de fazer o que é certo fazer, o que ele tem na consciência que é certo, que é justo, ele não faz o que é justo para não se envolver, não ter que responder, não ter que desafiar e acaba caindo no mar da desgraça do pecado. Verdades inquestionáveis, assim, a dispersão por perseguição. Após o martírio de Estevão, a perseguição em Jerusalém fez com que os cristãos judeus fossem dispersos. Esta carta, ela é justamente uma carta universal ou geral, né? Porque ela é destinada a pessoas que foram dispersas, aos judeus, aos crentes judeus, aos crentes gentios, foram perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso destaque diz assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago, capítulo 2, verso 17. Nós aprendemos na Epístola aos Hebreus a fé de modo geral, a fé genuína, a fé vinda de Deus, a fé que opera milagres, a fé que crê no impossível, a fé que ouve o inaudível, a fé que vê o invisível e depois a fé que não coexiste com o pecado. E é justamente esta fé que Tiago vai nos revelar. Essa fé que não combina com o pecado. Então ele diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Também diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago, capítulo 1, verso 22. Por que será? Porque Deus não se agrada daquele que só tem discurso. Porque Deus não tem prazer no ímpio, no pecador, no mentiroso, no falso, no hipócrita. Não, Deus não tem prazer nessas pessoas. E aqueles que sabem a palavra, conhecem a palavra e às vezes aprendem a palavra para destruir a vida dos outros, para questionar os outros, para tirar os outros das chamadas igrejas ou congregações, né? Essas pessoas que são usadas para dissuadir os outros. Ah, mas é porque estão seguindo errado. Ora, se eu mesmo, ser humano, como eu falo como ser humano, eu vivo minhas dúvidas, eu vivo minha incerteza, por que eu quero perturbar a mente daqueles que também têm as suas incertezas? Também passam por, não, mas eu quero ser instrumento de Deus para ajudá-los em quê? Se eu estou tentando dissuadir meu irmão ou meu amigo para largar Jesus ou para viver um Jesus sem lugar para adorar, Jesus tinha o lugar para adorar. A Bíblia fala que Jesus ele ia ao monte adorar. O Monte das Oliveiras era um lugar de adoração de Jesus, né? Jesus tinha a madrugada que ele se distanciava dos discípulos para adorar. No Monte da Transfiguração ele foi adorar. Então, Jesus não veio para construir, porque ele só tinha 3 anos, ele ia perder muito tempo construindo templos, ou fazendo um lugar para ele colocar todo mundo. Não, ele tinha que ir pregando a palavra. Mas depois os próprios discípulos começaram a ficar nas sinagogas, a ficar nos cenáculos. Ora, cenáculo não era aberto, cenáculo tinha lugar coberto, tinha lugar fechado. Existiam os aerópagos que eram abertos, mas os cenáculos eram fechados. Tanto é que os discípulos ficaram escondidos, fechados ali com medo. Mas eles estavam lá conversando o que eles iam fazer, porque tudo aquilo que eles tinham ouvido de Jesus acabou na morte, porque muitos deles estavam incrédulos quanto à ressurreição. Então, se os próprios discípulos deram exemplo disso, por que eu agora,
uma pessoa que acho que tenho todo o conhecimento, vou persuadir as pessoas a abandonarem a fé por causa de um pastor, de um padre, de um político. Não, não. A pessoa precisa adorar a Deus. E a Bíblia diz que Paulo fala que é para pregar a palavra até por vanglória. Porque o poder está na palavra. Quem salva é através da palavra. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é grandiosa. E é essa palavra que nos salva. A leitura bíblica diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Já pensou cair em tentação e ainda ter alegria? Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita. A paciência tem a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. É difícil, mas Tiago recomendava. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para o outro. Não pense em tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos, este não recebe nada do Senhor, né? É necessário que a pessoa aprenda isso. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Quando as coisas dão certo, quando as coisas são resolvidas, quando acontecem os milagres, o homem deve se gloriar-se nisso, em Deus fazer a obra. Mas ele diz, mas glorie-se o irmão abatido, o irmão que está debaixo, o irmão que está debaixo do poder de Deus, dominado pelo poder de Deus. E o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O rico vai ter seu momento de glória ou seu momento de abatimento, de sofrimento, porque não aproveitou a sua riqueza para fazer a coisa certa, mas aproveitou a sua riqueza para só se glorificar, se expandir, beber, prostituir, adulterar. Quando chegar o abatimento, aí só Jesus. Porque ele passará como a flor, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico nos seus caminhos. Tiago 1, versículo 1 a 11. Observe que ele está falando que tudo tem o seu momento de coisa boa, né? Divertimento, folguedo, alegrias materiais, mas ele mostra que também é como a flor da erva, que ela fica bonita, fica cheirosa, fica algo esplendoroso, mas chega um momento que ela vai ficar seca, sem cheiro algum. Por quê? Porque passou-se a glória dela. Assim vai passar a glória dos homens. Essa tristeza que eu estou vendo no Brasil, essa luta para destruir os evangélicos, as pessoas que acreditam em Deus, são perseguidas, discurso de ódio, isso vai passar. A luta da igreja passou. A luta da igreja passou, a igreja chegou, por mais que tenha sido forçado, mas aí chegaram a pegar, quando viram que não venciam a igreja, resolveram se juntar a ela e transformar ela em religião do Estado. Foi a pior coisa que aconteceu, foi quando aqueles homens daquela época, já depois que os discípulos haviam morrido, claro, os discípulos também, aceitaram aquela barganha de se juntar ao Estado. A igreja deve viver independente, paralela, fazendo a obra dela, mas o problema é que hoje é difícil, porque há uma contaminação, há um envolvimento. O político quer estar dentro da igreja,
falando, pregando. Não, o lugar dele não é ali. Assim como não é o lugar do mentiroso, do caluniador, do ladrão, do roubador, ali é lugar da pessoa se converter, se humilhar e se arrepender, para ser realmente igreja de Cristo. Bendito seja Deus. A carta de Tiago foi escrita, ele sendo um meio-irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Quando ele escreveu essa carta, ele já estava liderando a igreja em Jerusalém. Aliás, é aqui que rompe assim uma situação muito feia da igreja, da igreja que se diz a igreja da religião do mundo. É porque tudo indica que quem foi o primeiro pastor da igreja foi Tiago e não Pedro. Pedro ousou, Pedro pregou, Pedro anunciou, Pedro, mas nessa época ainda não tinha uma liderança definida. Ainda não existia uma liderança, tu és isso, tu és aquilo, não tinha. Tanto é que os apóstolos, eles oravam juntos, eles liam a palavra juntos, e na hora que foi disperso os irmãos, eles ficaram juntos em Jerusalém. Eles não foram para cá ou para lá. Depois que quando eles viram que Filipe foi pregar, e na corrida de Filipe fugindo, ele foi pregando por onde foi passando, aí eles enviaram Pedro para levar a palavra àqueles que creram através de Filipe, mas depois foram também enviados para os que creram através de Paulo. Aí sim as coisas começaram a se organizar, foi quando eles tomaram aquele concílio no capítulo 15 de Atos, mas quem tomou a maior, que deu a palavra que mudou toda a história foi Tiago, irmão de Jesus. Esse justo Tiago que a gente está falando aqui. O contexto principal é a necessidade de uma fé genuína e prática que se manifesta através das ações concretas e sabedoria cristã, especialmente em relação aos pobres e contra a opressão. Tiago, diferente de Paulo, ele é uma espécie de complemento, ele fala enfaticamente, ele cobra, ele exige, ele leva a palavra a uma situação de muita força, de muita coragem. O escritor, em contexto histórico, Tiago, um dos principais líderes da igreja primitiva em Jerusalém, escreveu a carta provavelmente lá por volta de 45 a 50 depois de Cristo. Alguns dizem que a carta de Tiago foi a primeira carta a ser escrita, ou o primeiro documento, sabe, a ser escrito em relação para ir para os outros lugares. Até então, alguns dizem que já existia só o Evangelho de Marcos, e depois o Evangelho de Lucas, porque eles tiveram mais envolvimento. Lucas teve mais envolvimento com a questão da pesquisa, da análise, daquilo que ele foi fazer para conseguir mandar para Teófilo, mandar para o seu, aquele que lhe ajudava, né, a palavra, como aconteceu, como o fato aconteceu. No entanto, sua perspectiva mudou dramaticamente após a ressurreição de Jesus Cristo, quando teve encontro pessoal com Jesus, tornando-se um dos líderes mais importantes da igreja de Jerusalém. Está escrito em João, capítulo 7, verso 3 e 5, o seguinte: disseram, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem, porque nem mesmo os seus discípulos criam. Tiago era um desses que não cria. E os irmãos de Jesus não criam em Jesus como um filho de Deus. Só Maria, que guardava em seus corações. Então, alguns textos bíblicos, como o Evangelho de Marcos, sugerem que a família de Jesus o via com desconfiança. Mas após a ressurreição, acontece o ponto de virada. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas
e pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais alguns vivem ainda, a maior parte, mas alguns já dormem, isso na época dele, né? Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. É 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 a 8. Isso é o relato de Paulo. Então, naquele momento que Jesus começa a aparecer aos discípulos, ele também aparece a Tiago. Ele aparece a Tiago justamente naquele período que Jesus está nos 40 dias aqui. É isso que a gente entende pela relação que Paulo faz aqui em 1 Coríntios, quando ele diz aqui, depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Então, Tiago teve o privilégio de ver Jesus face a face, ressurreto, antes de Jesus entrar no cenáculo e falar com os 11 que estavam lá com medo, né? E que Jesus lançou em rosto toda aquela incredulidade que eles tiveram. Bom, esse encontro transformou sua vida. Ele passou a ser líder da igreja. Depois disso, Tiago se tornou um líder proeminente da igreja cristã de Jerusalém, conhecido por sua sabedoria, vida piedosa, dedicação e fé. Ele liderou o importante concílio de Jerusalém, no Atos 15, e é considerado o autor da epístola de Tiago. Destinatário à carta enviada aos cristãos judeus dispersos na diáspora, que estavam enfrentando dificuldade e opressão, especialmente pela parte dos ricos e poderosos. Propósito: o objetivo principal era ensinar que a fé verdadeira deve ser expressa em obras práticas e não viver de acordo com o ensinamento de Jesus. Não é só ouvinte, né, mas cumpridores, como nós lemos lá em cima. Tema: sabedoria prática na vida cotidiana, especialmente diante das provações. Segundo, o perigo da ganância e o cuidado com os pobres. A carta é conhecida como uma forte condenação dos ricos, mas dos ricos incrédulos. A importância de ações que demonstram a fé com paciência, a misericórdia e a humildade. Quinto, a necessidade de se controlar a língua e ter um falar que promova a paz. Não é falar de qualquer maneira, não é pregar de qualquer maneira, não é ficar gritando de qualquer maneira, não é ficar ofendendo ninguém de qualquer. Não, é falar o evangelho de acordo com como Jesus ensinou a pregar. Com autoridade, claro, com veracidade, claro, com sobriedade, claro, mas nunca com arrogância, mas nunca com presunção, mas nunca com desejo de morte, de desgraça para a vida dos outros. Jamais isso, né? Temas centrais: fé e obra. A fé sem obra é morta. A verdadeira fé se manifesta em ações práticas, como lidar com os pobres, os órfãos e as viúvas. Essa questão da palavra religião que usa Tiago, ele na época dele, ele fala do verdadeiro movimento daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é prioritariamente se preocupar com os pobres, com os necessitados, com os aflitos, com as viúvas, com os carentes, com aqueles que necessitam de Deus, em todos os sentidos. E depois, a questão maior é cuidar para que a sua própria vida, a vida da gente, não se torne corrupta, enganosa, caluniadora, envolvido na discórdia, faccionista, né? Ou uma pessoa que vive fazendo arruaça, mentindo, enganando, essa corrupção do mundo que não deve fazer parte dos nossos corações por hipótese nenhuma. Segundo, paciência e provações. É preciso suportar as provações com alegria, pois elas produzem paciência e aperfeiçoamento de fé. A pessoa que não sabe passar por provações, ela briga, ela contende, ela ofende, ela causa dissensões,
ela causa problema. Em vez dela ser uma pessoa que ajude, que receba, que trate bem, que valorize, que honre as pessoas em sua volta, que abençoe, né? Essa pessoa que não sabe viver e passar pelas provações, ela vai ser murmuradora, queixosa, né? Uma pessoa que só vive jogando a culpa na costa dos outros, enfim. Então a pessoa deve ter sabedoria, buscar a sabedoria que vem de Deus, que é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Aqui chega a dizer que se eu não tiver sabedoria, eu devo pedir a Deus, porque a gente é humano. Não existe, não, eu fiz o curso tal, eu fiz a faculdade tal, você pode fazer o que quiser. Mas nós nos tornamos o que chamamos de mal educado por causa da arrogância, do orgulho, da presunção, da falta de amor, da falta de equilíbrio, da gente achar que a gente é melhor do que os outros, que a nossa cor é melhor do que a cor dos outros. Isso aí invalida a nossa fé. Isso aí envergonha o Cristo que nós pregamos, porque Cristo veio não fazendo acepção de pessoas, mas primeiro ouvindo a todos, tratando a todos com dignidade, mas apontando o pecado. Ele, na hora que ele esteve com a mulher samaritana, ele não acusou-a de nada. Mas conforme ele foi mostrando para ela, ele pediu a água, ela disse que não era para ele pedir, porque eles eram inimigos dos judeus, ele como judeu, ela admirava demais. Então a mulher samaritana tentou levar Jesus para esse ramo da briga, da contenda que havia entre os samaritanos e os judeus, e Jesus disse, mas se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria e ele daria água viva. E aí, depois daquela essa conversa, Jesus diz, agora vai chamar o teu marido. É quando ela diz, mas eu não tenho marido, disseste bem, porque tu já tivesse 5, nenhum, e esse aqui tu tens não é teu agora. Então Jesus mostrou para ela que ele conhecia a vida dela, né? Que ela estava falando a verdade para ele quando disse que não tinha marido. Então, aí que ela disse, mas como tu pode saber? Porque Jesus, ele é o conhecedor de todas as coisas. Então, Jesus conhece a nossa vida e sabe como lidar conosco. Domínio da língua. Controlar a língua para evitar conflitos e palavras destrutivas. A gente deve ter muito cuidado com a nossa língua, porque a gente é rápido para ofender os outros. É rápido para agir com arrogância. É rápido para agir com dúvidas e incertezas. É rápido isso. Outra coisa, justiça social, advertência contra a opressão dos ricos contra os pobres. Isso até mesmo dentro das denominações, há aqueles que, porque é líder, só quer sentar com a elite, não visita os pobres. Você visita os pobres, lava a mão de todas as maneiras, leva até álcool para lavar a sua mão, porque tocou na mão do pobre. Isso é nojeira. Né? Se você vai visitar uma pessoa, você tem o coração aberto, porque mas ela pode me contaminar. Ora, os discípulos foram e tiveram que ver falar com pessoas leprosas. E nem por isso ficaram leprosos. Jesus tocou no leproso e o leproso foi curado. Porque o poder de Deus está ali presente. O fato da gente chegar, tocar numa pessoa por uma necessidade, por um carinho, por um respeito, Deus é poderoso para nos livrar de todo mal, se tiver mal ali. A própria Bíblia diz que a gente deve dar paz para todos. E se por acaso tiver um filho da paz, fica a paz ali. Mas se não tiver, volta para si. É o próprio Senhor Jesus que fala disso. Ou o estilo da carta. A carta é direta, prática. É uma linguagem simples, com exemplo como espelho para ilustrar a importância de colocar a palavra de Deus em prática e não apenas ouvi-la. Né? Olhar para a palavra, visualizar a palavra e olhar para mim se eu estou de acordo com a palavra, se eu estou ouvindo realmente a palavra. Mas porque fulano, ele é isso, ele é aquilo, ele é pastor. Não importa o que ele seja.
Se ele está falando a palavra de Deus, eu absorvo a palavra de Deus que está saindo da boca dele. É a palavra de Deus que me santifica, é a palavra de Deus que me leva a crer, é a palavra de Deus que me persuade a largar meus pecados. E seja falada até por uma pessoa iníqua, errante, ela não deixa de ser palavra de Deus. Quando o Satanás foi tentar convencer Jesus de Jesus ser lançado alto, abaixo, porque um anjo estaria à disposição dele, ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas ele usou a própria palavra, né? E depois, então, que o diabo tentou fazer Jesus adorar, foi que ele disse: para trás de mim, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele renderás louvor. Porque esse é o objetivo de Satanás, usar a própria palavra de Deus para que a gente creia no que ele está falando, siga o que ele está falando, e aí ele nos convence e nos enreda. A gente tem que ter cuidado com aqueles líderes que deveriam primar por fazer o justo, por ser correto, por ser verdadeiro, por falar a verdade, viver a verdade, e não vive. Agora, esses vão pagar pelos seus próprios pecados. Mas você não peca em nada quando você absorve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, honra a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Significado teológico: a carta é vista como um complemento da teologia de Paulo, mostrando o segundo estágio da vida cristã, a demonstração da prática da fé após a salvação recebida pela graça. Mostrar que a fé sem obras é morta, constatando a fé intelectual com a fé que age. É como nós falamos, né? Aquela fé natural, que aqui ele coloca como intelectual, aquela fé que é inteligente, né? que persuade as pessoas, que consegue levar para as empresas e fazer as pessoas se convencerem que elas podem se tornar um bom vendedor, um bom anunciador das coisas, uma pessoa expert em tudo. Isso é fé. Mas essa fé não busca a salvação. Essa fé não se humilha diante de Deus. Essa fé não deposita em Deus toda a sua confiança. Esta fé do intelectual não nos ajudará a chegar no céu. Essa fé nos ajudará, material, nos ajudará a conseguir as coisas naturais e materiais. Mas a fé espiritual, ela crê num Deus que pode ressuscitar do morto, da morte. Ela crê, ela nos faz crer que Deus pode nos levantar do leito da uma pessoa já no leito final, perto da morte. Por quê? Porque a fé, ela acredita em um Deus de poder, de autoridade, de governo, um Deus excelente, um Deus glorioso, um Deus que cura, que sara, que é puro, que é santo, um Deus misericordioso. Então, Tiago, ele se coloca como servo do Senhor. A relação com Jesus. Embora meio-irmão, Tiago humildemente se identifica como servo agora, para dar mais peso à sua autoridade como líder. Ele se tornou um seguidor fiel. Depois que ele teve encontro com Jesus, ele passou a receber Jesus não mais como seu irmão, mas como seu Senhor e Cristo. É isso que ele começa na sua carta. Meu Senhor e Cristo. Ele assume uma posição de servo deste Senhor e deste Cristo, tá? Então, nós que tenhamos sempre a viver uma vida de agrado, de envolvimento. Quando os 12 puseram-se a viajar após o apedrejamento de Estevão, foi Tiago quem permaneceu em Jerusalém. Esse Tiago é chamado de apóstolo por Paulo, Gálatas 1,19, e como uma das 3 colunas da igreja primitiva, Gálatas 2,9. Quando Pedro foi liberto da prisão de Herodes, pediu que informasse a Tiago sobre a sua liberdade. Desta forma, fica claro que Tiago é um líder inconteste da igreja primitiva e passa a ser não mais o irmão de Jesus, mas o servo de Jesus.
E isso é uma demonstração de que dentro das igrejas, das denominações, não pode haver essa questão do meu irmão que lidera, o meu pai que lidera. Não. A gente deve entender que a liderança daquela pessoa é regida pelo Espírito Santo e a gente deve ter assim um certo entendimento e submissão, como está lá na epístola do nosso aos Hebreus, que a gente deve ter humildade para saber se colocar e dar e fazer os outros superiores a nós mesmos e cumprir a missão que Deus nos deu. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, te agradecemos por Sua palavra de compaixão, de misericórdia, por seu amor, pelo seu perdão, pelo seu grande poder. Queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, que enfoca primeiro a questão da visão geral acerca da questão da carta do apóstolo Tiago, Senhor, daquele que foi aceitando o Senhor Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida depois que ele ressuscitou e que nos trouxe essa palavra de vida, Senhor. Uma palavra que nos incentiva a fé, nos incentiva a busca da sabedoria, que nos incentiva o cuidado com a língua, que nos incentiva, Senhor, a não viver, a viver longe dos nossos irmãos, a procurar cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, que nos incentiva a orar, que nos incentiva a cura através da fé e da oração da fé, que nos motiva, Senhor, a nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, aquele que nos incentiva a sair da corrupção do mundo. A palavra da vida, Senhor, que veio através de Jesus Cristo, é pregada, ensinada por Tiago, para que a gente seja um fiel cumpridor da verdade que é narrada nas Escrituras, meu Pai. Então, diante disso, quero te pedir perdão a cada vez que não faço ou que eu deixo de fazer o que é certo, o que é justo, o que é bonito, o que é agradável diante de Ti. Te peço em favor, Senhor, do pobre necessitado, do aflito, do carente, dessa pessoa que está precisando de socorro. Hoje, Senhor, já coloquei diante de Ti aqueles que estão atravessando uma doença grave, Senhor, que nós não podemos mencionar o nome, já mencionamos na primeira oração, diante da Tua face, mas o Senhor que conhece esta família, que hoje nos pediu oração, o filho pediu pelo pai, nós estamos orando, já oramos, e te pedimos que confirme a Tua liderança na vida daquele homem, Senhor, assim como na vida de outra pessoa, de outra pessoa e de outra pessoa que nós estamos mencionando, que estão, Senhor, passando por uma doença quase que terminal ou uma doença muito grave, pedindo socorro para uma cirurgia, para uma abertura de porta, Senhor, para que venha então, Senhor, a fazer a cirurgia e até mesmo o tratamento, ou que está em tratamento. Deus, em nome de Jesus, faz das tuas mãos poderosa o feito, Senhor. É uma palavra de ordem e o milagre virá a acontecer. Dá uma palavra de ordem, Senhor, e a pessoa sairá desse poço sem fundo financeiro. Dá uma palavra de ordem, Senhor, e a pessoa conseguirá, Senhor, organizar seu lar, organizar sua história, organizar sua vida. Dá uma palavra de ordem, Senhor, e não faltará o pão de cada dia para esta família, Senhor. Dá uma palavra de ordem e o Senhor fará com que pessoas se humilhem aos teus pés e se arrependam dos seus pecados. Ah, Deus, em nome de Jesus, recebe a minha adoração, a minha gratidão e o meu louvor, porque sem Ti nós não somos nada, mas contigo somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém.